say when you're sleeping I'm awake, tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life, will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are, I know where you are, I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos, como igreja, exaltarmos o nome do Senhor, adorarmos a Ele, que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se você ainda não se sentou, separe aí agora um momento para isso. Estamos reunidos como igreja, somos o povo de Deus que nos unimos para prestar a Ele um culto, uma adoração, um louvor. Eu te convido agora a orar comigo e nos prepararmos para esse momento de adoração, para essa celebração que começamos a prestar ao nosso Senhor nesse momento. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós mais uma vez esta manhã, e sabemos que assim será enquanto o Senhor nos permitir viver, ó Pai. Muito obrigado por todo o amor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado pelo presente maior, pela salvação através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela primeira igreja batista do Grajaú, pelo pastor Wellison, por todas as pessoas que têm se dedicado ao Senhor, que têm dedicado o seu tempo nesta obra, ó Pai. Seja com cada um neste momento, cuidando deles e de suas famílias. Muito obrigado, ó Pai, pelas suas vidas. Recebe a adoração que nós fazemos a Ti nesta noite. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Como eu disse, é o povo do Senhor aqui reunido. Estamos cada um em nosso canto. Eu estou aqui na igreja. Você está aí na sua casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Mas não importa. Se com seu coração você estiver realmente no propósito de adorar ao Senhor, somos uma igreja
nesse momento. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu santo nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor na sua vida, de todas as coisas. Ele é o primeiro. Assim deve ser. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o antes de todas as coisas. Cante comigo, é o teu povo, é o teu povo aqui presente. Cante com força, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Diga, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Seja o primeiro em nossas vidas, em nossas casas. Recebe o louvor e a adoração que nós te entregamos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, que nós cantamos. Amém. Ele é bom, acredite. Por mais que não faça sentido, apenas creia que Ele é bom. O tempo todo, Ele é bom. Vamos louvar. Dizer, Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Cantemos. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Diga. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, eu te adoro, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Então cantemos, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, Deus é bom. Eu creio, você crê? Então adore, reconheça que Ele é bom em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, diga, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, canta bem forte. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, eu te adoro, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, tudo que é, tudo que é. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom, adore ao Senhor. Reconheça a sua bondade em tudo aquilo que Ele faz e se humilhe ao Senhor. Deixe que Ele está cuidando, creia que Ele está cuidando de todas as coisas. A palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, o capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Continuando lá em Tiago 4, versos 6 a 8, diz: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu gosto muito de uma ilustração que diz que a mão de Deus está sobre nós. Muitas vezes a gente percebe, aliás, a gente acha, a gente sente que Deus está longe, que Deus não está nos vendo, mas somos nós que nos afastamos da mão dele. Mas ele está ali, cuidando como um pai amoroso. E a palavra de Deus nos diz: se aproximem de Deus e ele se aproximará de nós. Se aproxime de Deus e ele vai se aproximar de você. Se humilhe, quebrante o seu coração, reconheça que ele é grande, reconheça que todo o poder pertence ao Senhor e que você não é capaz de fazer nada com as suas próprias mãos. A salvação ele nos concedeu de graça, um presente através do sacrifício de Jesus. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Cabe a nós apenas aceitar o seu amor, aceitar a sua graça, reconhecer a nossa condição pecaminosa, quebrar o nosso coração e se derramar aos pés do Senhor. Se quebre, se quebrante, se humilhe perante o Senhor, reconheça a sua grandeza, olhe para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, maior amor, o justo Deus. Pela cruz
sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Não é o que nós fazemos, não é o que você faz ou o que você fez, é o que Jesus fez. Ele se entregou na cruz como sacrifício vivo no meu lugar, no seu lugar. E através do sacrifício de Jesus temos a salvação. É um presente que Deus nos dá. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. E Ele nos amou de uma forma tão grande, capaz de dar Jesus para morrer no nosso lugar, para se entregar por nós. Confie no Senhor, descanse nele, saiba que Ele tem solução para todos os problemas. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é confiar no Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti.
esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. O que você precisa colocar agora aos cuidados do Senhor? Aquilo que você tem tentado resolver com a sua força, com a sua mão, com os seus meios, e não tem dado certo. Entregue para o Senhor e diga: eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Ó Pai, tu sabe todas as coisas, ó Pai. Tu conheces o nosso coração, tu conheces as nossas dificuldades, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos atrapalha o sono, aquilo que gera em nós angústia, sofrimento e dor. A tua palavra diz que Jesus já levou sobre ele toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o peso, o castigo foi levado por Jesus, ó Pai. Nos ensina a tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, da salvação em Jesus Cristo, da paz e do consolo que o Teu Espírito Santo nos dá. Nos ajude em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, ó Pai. Perdoa a nossa inconstância, a nossa falta de fé. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós somos falhos, somos pequenos, ó Pai. Cantamos e falamos que confiamos, mas quando a coisa fica difícil, nos esquecemos de tudo aquilo que já aprendemos, de tudo aquilo que a gente já viveu, de todas as experiências, ó Pai, que já passamos contigo. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Fala agora, ó Pai, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja nos enchendo, nos trazendo paz, conforto, consolo, sabedoria, nos ensinando aquilo que a gente precisa aprender, nos direcionando, nos mostrando o caminho que devemos trilhar. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa por nossas falhas e nos ajude, mais uma vez eu lhe peço, nos ajude em nossas fraquezas,
naquilo que a gente não tem conseguido fazer, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja guiando os nossos corações e direcionando, ó Pai. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, que o meu Deus cuida de nós, que o meu Deus cuida de mim. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Paz e graça, é uma alegria estarmos juntos aqui, mais um encontro, mais uma celebração ao Senhor. Deus tem sido generoso conosco e a bondade do Senhor não tem limites. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui comigo, por você estar aqui conosco e juntos como igreja nós termos a possibilidade de celebrarmos a Deus, de adorarmos a Deus e glorificarmos aquele que é digno de honra, glória e louvor. Pois bem, deixa eu ler um texto com vocês, o texto de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso de número 41. Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso 41. Você pode ler esse texto com a sua Bíblia aberta e manter a sua Bíblia aberta para a gente possa compartilhar e pensar um pouco acerca deste texto. Pois bem, diz assim Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus começa o seu ministério com os seus discípulos, muitos sinais e prodígios foram feitos. A grande verdade é que o mestre de Nazaré queria ensinar os seus discípulos muito mais com experiências do que com discursos. Queria que os discípulos vissem em loco exatamente quem ele era, como ele era e como ele se comportava diante dessa realidade do dia a dia religioso da Judéia. Jesus então anda com os discípulos para cima e para baixo, alguns mais próximos, como Pedro, Tiago e João, e outros que faziam tantos outros serviços na comunidade em que Jesus organizava com eles, nômade, andando por todos os lugares. O livro de Atos vai dizer que Jesus praticava o bem andando de cidade em cidade. Ou seja, ele fazia acontecer o seu ministério nos lugares onde as pessoas estavam, onde as carências habitavam, onde os problemas eles saltavam aos olhos do mestre. Jesus era um expert em resolver crises, era um expert em resolver problemas, era um expert em intervir na vida das pessoas e mudar a história das pessoas. Foi exatamente isso que ele fez com a mulher com o fluxo de sangue,
que toca na orla dos seus vestidos, foi a mesma coisa que ele fez com a filha de Jairo, foi a mesma coisa que ele fez com Lázaro, foi a mesma coisa que ele fez com o filho de Timeu, o cego. Ou seja, Jesus interveio na vida de pessoas o tempo inteiro para mudar suas histórias, para mudar suas possibilidades, para mudar quem eles eram. Eu fico imaginando como deve ter sido a experiência dos discípulos de Jesus, acompanhando o Mestre todos os dias, em todo momento, em todo o tempo, e precisando, ou melhor, e adquirindo dele toda a expertise daquela vida nômade, repleta de milagres, um atrás do outro, acontecendo um atrás do outro. Entretanto, esses mesmos discípulos, eles tinham uma enorme dificuldade de acreditar, ainda mesmo andando com o Mestre, de que Jesus era capaz de resolver os conflitos, de resolver os problemas. Na experiência que Jesus tem com a multidão faminta, em que pães e peixes são multiplicados, os discípulos perguntaram uns aos outros: ele manda a gente dar de comer a essa multidão, mas será que ele não percebe que são muitas pessoas? Parece que eles tinham uma enorme dificuldade de entender como eles poderiam fazer isso apenas invocando o nome de Jesus. Eles tinham uma dificuldade de entender como era possível eles a fazerem obras maiores do que a dele apenas no exercício da fé. Os discípulos tinham essa dificuldade de acompanhar o raciocínio de Jesus, de acompanhar a vida de Jesus, mesmo estando ali com ele. Eram muitas dúvidas. Obviamente que eu me sinto solidário a eles e fico pensando que se fôssemos nós, também teríamos. De repente vira uma pessoa que começa a dizer que faz milagres, que opera sinais e prodígios, e essa pessoa faz sinais e opera sinais e prodígios. Nós ficaríamos embasbacados, sem saber o que dizer, sem saber no que acreditar. Era um truque? Era verdade? Os discípulos também viveram essa crise. Aqui nesse episódio, queridos, Jesus mais uma vez demonstra aos discípulos o que era o seu poder, como ele vivia, como ele andava, como ele acreditava que era o Filho de Deus e era o Filho de Deus, e como ele podia operar sinais e prodígios na vida das pessoas e da sociedade a qual ele estava inserido. O texto diz que era tarde, e eles então atravessam a margem do rio e começa uma forte tempestade que provavelmente já estava começando antes deles atravessarem, mas que pega eles no meio da travessia. E Jesus está deitado, dormindo. Pois bem, e dormindo, aquela tempestade não lhe causava nenhum temor, não lhe causava nenhum problema, não lhe causava nenhuma dificuldade. Mas para os discípulos, aquilo era um motivo de muito sofrimento, de muita angústia e de muito medo. O texto diz que as ondas se levantavam sobre o barco, que estava prestes a encher-se. Os discípulos acordam o mestre vai até o barco e a popa do barco, e ele então diz para o vento se acalmar e para o mar se acalmar e para o vento se aquietar, e tudo isso acontece instantaneamente. Os discípulos ficam embasbacados com o poder de Jesus, ficam embasbacados com a forma soberana como ele faz. E os ventos se acalmam, a tempestade se acalma. Ele pergunta aos discípulos se eles não possuíam tanta fé assim, até quando eles ficariam assim, e eles ficam atônitos depois que Jesus volta a dormir. Pois bem, algumas coisas nesse texto me saltam aos olhos e que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida também. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Primeiro, o texto vai dizer que Jesus e os discípulos passam por uma outra margem, e nessa travessia é que a tempestade começa. E a primeira coisa que me vem à mente é pensar com você como muitas vezes um passo que nós tomamos, uma decisão que nós tomamos, ir para um lado ou para o outro, pode nos fazer estar indo e caminhando para o coração de uma tempestade, de um furacão. Às vezes o simples movimento da vida, e como eu sempre costumo dizer e gosto de afirmar, não é matemática, ela nos faz pensar que
que a vida nos proporciona essas possibilidades. Eles passam para outra margem, no meio dessa passagem a tempestade vem. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós não fazemos planos, às vezes nós acreditamos que algo vai dar certo quando nós mudamos, às vezes não vai dar certo. A única coisa que nós aprendemos é que de fato a vida é um movimento, o tempo inteiro. Nós somos conduzidos, somos levados, somos empurrados muitas vezes a sair do lugar. Nós somos empurrados muitas vezes a mudar de lugar. Porque muitas vezes nós nos acomodamos nos lugares em que nós estamos porque nós temos medo de tempestades, nós temos medo de furacões, nós temos medo de fortes chuvas, ventos que entram na nossa casa. Às vezes nós, então, por causa disso, nós não mudamos de lugar, nós não saímos do lugar, nós não criamos enfrentamentos no lugar onde nós estamos. Isso nos deixa alheios, é verdade, a algumas dificuldades, mas elas vão atrás de nós, pode acreditar nisso. E aí, queridos, olhando para esse texto e pensando nesse texto, eu chego à conclusão de que a vida da gente é uma grande mudança o tempo inteiro. Nós mudamos quem nós somos, nós mudamos de onde estamos, nós mudamos muitas vezes referências que nós temos, porque a vida é extremamente dinâmica. E no meio dessas mudanças, nós corremos sim o risco de termos e passarmos por uma grande tempestade. E aí é que está o ponto que nós precisamos entender, não apenas a necessidade da mudança ou a possibilidade da mudança, mas entender que no meio da mudança as tempestades podem vir sobre nossas vidas. E essa é a segunda coisa importante para nós entendermos. Tempestades, queridos, podem vir sobre o barco em que Jesus está. É uma coisa interessante, desmistificando a ideia de que nós, crentes, estamos alheios a problemas e dificuldades, e eu gosto tanto de pregar sobre isso, eu gosto tanto de falar sobre isso, porque insistentemente, muitas vezes pessoas querem nos fazer acreditar que o fato de Jesus estar no barco não significa que nós não vamos passar por tempestades, ou estaremos isentos das tempestades. Bobagem. O fato de Jesus estar no barco não impede a gente de passar por problemas na vida. Todas as vezes que vocês vêm aqui no chat e vocês escrevem seus pedidos de oração, eu fico pensando, Deus meu, quantos irmãos meus estão passando por uma tempestade? Quantos irmãos meus estão passando por uma dificuldade? Quantos irmãos meus estão sentindo as dores dos dramas que a vida tem para dar, proporciona? São muitos, não é? A grande verdade é que nós vivemos essa tempestade sempre, com frequência. Nós não estamos isentos dela, apesar de Jesus estar no barco. Jesus no barco não impede tempestades. Jesus no barco não impede turbulências. Jesus no barco não impede fragilidades. Jesus no barco não impede dores. O que nós vemos é que quando Jesus está no barco, a tempestade, ela sim é controlada. Então, antes de falarmos sobre isso, eu quero fechar dizendo para você, não fique com raiva de Deus, nem é chateado com Jesus, porque você o serve, porque você o segue, e mesmo assim as tempestades estão diante de você. Não fique chateado com Deus, nem aborrecido com o Senhor, porque apesar de você ser um crente piedoso e fiel, os problemas acontecem. Leia a Bíblia e você vai ver que ele nunca livrou a cara de ninguém sobre os problemas. Não foi assim com Abraão quando entra no Egito, não foi assim com José quando é preso por 2 vezes, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Não foi assim com Isaías, não foi assim com Jeremias quando é jogado numa cova
cheio de lama, num poço cheio de lama. Não foi assim com Daniel, quando ele foi colocado na cova com os leões. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando são jogados numa fornalha ardente. Ou seja, Jesus no barco não significa ausência de problemas nem dificuldades, mas Jesus no barco significa controle da tempestade. É o que o texto diz, que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando nós cremos em Deus, nós passamos pela tempestade. Não ficamos sem tempestades, nós atravessamos a tempestade. Nós atravessamos o mar tempestuoso, nós atravessamos o vento violento sobre nós atravessamos tudo isso com Ele, na força dEle, porque Ele tem o controle da tempestade, Ele tem o controle dos ventos. Ele pode dizer: aquieta-te. E em algum momento da vida da gente, Jesus diz para nós assim: tá bom, eu vou aquietar essa tempestade. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que nós enfrentamos dores demais, enfrentamos problemas demais, angústias demais, perguntas que não temos respostas demais, coisas que queríamos construir, queríamos fazer e não temos. A grande verdade é que nós muitas vezes nos iludimos com a ideia de um Deus que não deixaria a gente passar por problemas. Mas nós precisamos acreditar num Deus que nos faz atravessar problemas, que nos sustenta nos problemas, que aquieta as tempestades, que sabe a hora exata de agir, de impor as suas mãos e de fazer o seu poder prevalecer sobre os dramas da vida. Já parou para pensar nisso? Que no meio das tempestades, você nunca está sozinho? Deus está ali com a gente, Deus está ali com você, Deus está ali conosco o tempo todo, fazendo coisas lindas e sobrenaturais que fazem toda a diferença na vida da gente. É isso que eu penso, porque é isso que eu leio nas Escrituras Sagradas. Quando eu vejo Jesus se levantando e fazendo a tempestade se aquietar, eu vejo o quanto o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas. Ele tem poder para fazer aquietar a tempestade pela qual você está passando, pela qual você está enfrentando, pela qual sua vida está se diluindo em dores e em sofrimentos e em lágrimas. Ele conhece você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que vocês têm enfrentado e como vocês têm enfrentado as dores da vida. Eu quero estimular você a acreditar neste Deus e na capacidade que Ele tem de fazer coisas extraordinárias nos momentos mais extraordinários, fazer coisas sobrenaturais nos momentos mais sobrenaturais. Quando você menos pensa, quando você menos acredita, quando você menos idealiza, o Senhor vem e faz coisas extraordinárias, porque Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento, Ele faz cessar por causa da força do seu poder. E aí Jesus diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? É uma pergunta retórica. Jesus sabia por que eles não tinham o suficiente. Jesus conhecia a sua tropa. Jesus conhecia os seus discípulos. Jesus conhecia os seus alunos. Mas aqui ele faz um teste com eles, mais uma vez, dentre muitos outros tantos que ele já havia feito. Nós precisamos acreditar, queridos. Não sei exatamente se o acreditar faz você vencer todos os problemas, mas eu tenho certeza absoluta que o acreditar faz você enfrentar todos os problemas. Eu já vi pessoas morrerem, eu já vi pessoas morrerem porque elas estavam muito doentes e, apesar de crer, elas morreram. Mas todas as pessoas que creem,
E embora muitas delas não tenham sido curadas, todas as pessoas que creram atravessaram a tempestade do sofrimento, da doença, acreditando que estavam se encontrando com o Pai, que o melhor estava por vir, que o mais generoso estava por acontecer, que o prazer e o presente maior, que o galardão extraordinário estava preparado. Porque creu. Crer não faz a gente se livrar dos problemas. Crer faz a gente enfrentar os problemas acreditando que Deus está com a gente. O texto termina dizendo assim: e eles possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero lhes apresentar Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo que se fez carne, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a porta, aquele que é a cura, aquele que é a paz, o Shalom do Senhor para nós. Eu quero apresentar para você aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o Salvador do mundo, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, aquele que é o príncipe da paz. Eu quero lhe apresentar Jesus de Nazaré, aquele que veio para nos outorgar, para nos dar a possibilidade da vida eterna, aquele que venceu a morte, aquele que a ressurreição trouxe de volta e a morte não pôde contê-lo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Sim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a confiar a sua vida a Jesus de Nazaré, a confiar a sua vida àquele que é o Filho de Deus, a confiar a sua vida naquele que morreu na cruz por você. Eu quero convidar você a confiar a vida exatamente naquele que tem o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de mudar quem você é para a honra e para a glória dele. Talvez você ainda não tenha conhecido Jesus, talvez você não tenha ainda se encontrado com Ele, mas entenda, no meio de tudo aquilo que você está vivendo na vida, encontre-se com Jesus, abraça Jesus e conheça Jesus, porque até os discípulos perguntaram: quem é este que o mar, que o vento e o mar lhe obedecem? É este Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero convidar você para abrir o seu coração para este Jesus, para que Ele te ajude a enfrentar as tempestades da vida, os ventos tempestuosos, porque eu tenho certeza absoluta que Ele vai estar com você por onde quer que andar. Paz e graça. Vamos orar? Deus bendito, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, pela vida das pessoas que estão ouvindo esta palavra agora, que acabaram de ouvir esta palavra ou que ainda irão ouvir em outro momento. Que em nome de Jesus a Tua graça os ajude a entender, a compreender e a enxergar Jesus de Nazaré em suas vidas. Que eles rasguem o coração para Ele e que abram o coração para o Filho de Deus e que eles vivam as maiores e as melhores experiências da vida com o Filho de Deus. Obrigado pela Tua doce presença, pela Tua palavra santa e poderosa. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, Anderson vai estar louvando a Deus mais uma vez. Depois eu volto. Eu quero orar com você para nós encerrarmos a nossa celebração. Está bem? Paz e graça mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei
Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. És Deus. Oh, sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham um fim de noite maravilhoso, um início de semana abençoador, cheio de vitórias. Eu tenho certeza absoluta de que as lutas são grandes, mas as vitórias são grandes também. O Senhor é com você em todo tempo, em todo momento. Eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, rica e abundantemente, tá bem? Ore comigo, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que estão reunidos conosco nesse instante, com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Queridos, semana que vem o culto será transmitido porque é ao vivo, tá? É ao vivo, e nós estaremos com os jovens dirigindo, pregando, e eu espero que a gente tenha muita gente aqui no templo no domingo à noite. Está bem? Um beijo para todos vocês, uma semana muito, muito, muito especial. Fiquem na paz e na graça de Jesus. Tchau, tchau.